Olá, amante do terror. Durante a PGM, havia um cabo chamado Lawrence, que era um homem simples, mas, por algum motivo, ele não falava com ninguém e tinha alguns hábitos estranhos, como ficar encarando mais do que devia e, na hora de dormir, sussurrava algumas coisas aleatórias e às vezes até mesmo perturbadoras. Por exemplo, um soldado recém-transferido o ouviu murmurar o nome de sua filha e depois soltar uma risada abafada. Mas fora isso, ele não tinha nada de especial e as suas habilidades de combate eram mínimas. Mas ele era totalmente antissocial, não falava com ninguém e nem o contrário. Mas ele não estava mal com isso. Na verdade, lidava com essa situação da forma mais natural possível. Lawrence e mais 14 homens foram mandados para fora das trincheiras para tentar invadir o solo inimigo. No caso, a outra trincheira. Eles se rastejaram por entre as crateras com medo de a qualquer momento serem surpreendidos por uma chuva de balas surpresa, mas até então nada acontecia. E estava muito estranho, porque mesmo sendo de noite, os soldados inimigos ainda reagiriam a qualquer um que tentasse invadir o seu território. Eles se esgueiraram pelos túneis, mas algo estava muito estranho, porque as trincheiras inimigas estavam completamente vazias. Nenhum tipo de resistência, nenhum tiroteio, nada. Não tinha nada lá, nem mesmo uma mosca viva. Aquele lugar inteiro estava morto, mas mesmo assim tinha algo sinistro ali. Eles estavam sentindo isso, e mesmo depois da investigação, eles não estavam tranquilos. Aquele lugar cheirava a mofo, suor e um toque de frutas podres. Uma gosma preta, nojenta e repugnante estava por todos os lugares. Ela era pegajosa como cola, e quando em contato com a pele, o local coçava como se fosse sarna. Tudo estava um completo caos. Tudo estava completamente destruído. Para resumir, era como se um furacão de radiação gama tivesse passado por ali. Mas até então, eles não tinham encontrado nenhum corpo. Não, até Dixon encontrar o primeiro. E um soldado preparado como Dixon, quando viu o corpo, começou a gritar, chorar e depois vomitar. Aquele pobre coitado não estava nem virado do avesso. Parecia que seu corpo tinha sido destroçado e depois juntado e decomposto durante meses. Sua carne havia sido de alguma forma esparramada por todo o chão. Os ossos pareciam que foram picados e deteriorados, e depois esticados em ângulos aleatórios, como se fossem árvores secas e mortas em um pântano imundo. O crânio estava na beliche mais alta, encarando a porta de entrada. 10 ossos brancos da ponta dos dedos da mão estavam presos nas órbitas oculares. Quando um dos homens foi examinar aquele crânio, viu que tinha um enorme buraco na parte de trás. Uma parte da língua, que também estava apodrecida, estava enfincada na cavidade cerebral. No meio de mais corpos em um estado tão horrível quanto, o cabo Lawrence encontrou um buraco, que concluiu que era uma nova entrada recém-cavada para uma nova trincheira. Era pequeno, tinha cerca de 1 metro de diâmetro, porém não dava para ver o seu fundo e nenhuma luz conseguia iluminar aquele buraco. O soldado Dixon, depois de se recuperar, viu o cabo Lawrence pisar na borda do buraco com a bota e depois se agachar para ver melhor e, logo depois, caindo de cabeça lá dentro antes que sequer pudesse falar alguma coisa. O soldado Dixon então correu para ajudá-lo, mas o buraco era muito profundo para tirá-lo de lá sozinho, então apenas jogou alguma coisa para poder iluminar. Mas mesmo com isso, a escuridão era tão espessa que podia até mesmo ser tocada. Até que os outros soldados chegaram e o ajudaram a sair dali. O cabo Lawrence estava coberto por aquela gosma negra repulsiva, e depois de emergir completamente, ele vomitou essa mesma substância. Eles então finalmente saíram de lá e atravessaram o campo de batalha em tempo recorde, e chegando na trincheira deles, um dos soldados, que era conhecido por ter espancado um alemão até a morte, estava desesperado e chorando. Mas não apenas ele, praticamente todos ali estavam naquele estado. E então os comandantes tentaram os acalmar para ouvir os relatórios. O cabo Lawrence não tinha muito o que dizer, além de que aquele buraco era muito profundo e ridiculamente escuro.
No entanto, não muito tempo depois, seu comportamento foi mudando drasticamente, estando muito mais falante e estava sempre com um sorriso largo e perturbador em seu rosto. Ele estava falante o suficiente para que sentissem falta de seu silêncio. Com o tempo, seus comportamentos foram ficando cada vez mais estranhos. Inclusive, houve um dia em que o soldado Dixon falou para outro soldado que durante a noite o cabo Lawrence ficou o encarando com os olhos brancos como moedas de prata. No dia seguinte, Dixon foi encontrado morto no arame farpado, seus intestinos espalhados para todas as direções. Uma morte brutal que até então ninguém sabia quem ou o que fez isso. Depois da morte de Dixon, uma forte onda de doença começou a se espalhar como uma peste, uma misteriosa doença que comia a carne como ácido até os ossos, transformando-a em uma gosma preta fétida. Devido aos comportamentos estranhos de Lawrence, ele foi designado para um hospital psiquiátrico na França e lá foi diagnosticado com um desequilíbrio mental grave, tentando até mesmo abusar de uma enfermeira, resultando na perda de 3 dedos da mão dela e de sua visão. Algumas vezes ele simplesmente desaparecia do hospital e retornava como se nada tivesse acontecido. E para piorar, aquela estranha doença que atingia os soldados meio que seguiu o cabo Lawrence, como se a doença estivesse o acompanhando e afetando todos ao seu redor, mas não tinha como desconfiar dele até então. Ele murmurava para outros pacientes coisas estranhas, como corredores sem fim, perseguições no escuro, carne exposta como páginas de um livro e coisas assim. E no fim dessa história, Cabo Lawrence e mais 18 homens simplesmente desapareceram em uma noite de novembro. E dentro da sala havia poças de gosma preta que cheirava a óleo, mofo e a algo podre. Essas poças estavam no chão, nas paredes e até no teto, e em uma das poças havia dentes. Mais precisamente, 18 dentes, de cada um dos pacientes, menos de um, que a esse ponto você já sabe de quem é. Desde esse dia, o cabo Lawrence nunca mais foi visto, mas algo me diz que ele não está morto. Está em um local muito bem guardado, um local chamado Fundação SCP, e a sua numeração seria de SCP-106. Essa é a teoria de The Young Man, um soldado da PGM que se encontrou com uma substância desconhecida e acabou por ganhar habilidades estranhas. Não é dito o que é essa gosma negra, mas meu palpite seria que é uma substância vinda de outra dimensão. Seria algo como o SCP-3001, talvez uma substância que tenha escapado dessa não-dimensão de bolso, mas que por algum motivo, somente aquele soldado conseguiu ficar vivo após entrar diretamente em contato com aquilo. E pior ainda, ganhou habilidades sobrenaturais de produzir essa substância e a partir dela criar portais para a sua própria dimensão, criada a partir da sua mente louca e maquiavélica. Tanto é que, em representações, o SCP-106 está vestindo algo que lembra um colete militar, e a sua dimensão parece muito uma trincheira, e algumas falas de Lawrence na história remetem diretamente a essa dimensão de bolso. Mas eu quero que você comente aí abaixo. Qual você acha que faz mais sentido? A teoria do Dr. Scranton que voltou do SCP-3001 ou a do cabo da PGM? Só sei que, independentemente da origem, o SCP-106 ainda é um maníaco que pode criar portais onde, quando e como quiser. E independentemente de ser um soldado ou um doutor, ele ainda pode te matar bem lentamente se você vacilar. Cuidado com a doença.